Eu sou Mônica Tavares e eu ajudo pessoas comuns como eu e você a destravar todas as áreas da sua vida através da harmonização do seu lar. Não importa o tamanho que o lar tenha e não importa a dificuldade que você tenha. Eu ajudo você a fazer exatamente isso. Seja muito bem-vindo a essa série de vídeos de aquecimento da minha imersão em Feng Shui, o meu workshop Casa e Vida, que irá ocorrer dos dias 29 de junho a 5 de julho. Uau! Nessa imersão, eu vou lhe ensinar o meu passo a passo, a forma como eu encontrei para, através da harmonização, eu ajudar centenas e centenas de pessoas, a começar por mim, porque eu apliquei exatamente em mim, no processo muito intenso que eu vou estar explicando hoje, e ajudei milhares e milhares de pessoas durante todo esse processo. Eu sempre falo uma coisa muito importante, eu falo para todos que me ouvem, que a gente precisa ativar os nossos óculos sensoriais. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo nessa série de vídeos com vocês. Todos os dias, 2 vezes ao dia. Eu vou estar trabalhando muito, com toda a clareza, a ativação de seus óculos sensoriais. Perceber aquilo que você ainda não percebe. Bora lá, então, estar comigo para a gente aprender? Porque isso vai fazer total diferença no seu processo. No episódio de hoje, eu vou abordar 3 pontos. O que é harmonização, na minha opinião? Para que tipo de pessoa essa harmonização funciona? E por que eu tenho legitimidade e autoridade para falar sobre o assunto? Bora lá para a gente desenvolver esse tema mega poderoso que vai ajudar muitos de vocês. Bom, o que é harmonização de ambiente, na minha opinião? Lembra que eu falei dos meus óculos sensoriais, que é uma técnica que eu desenvolvo e eu tenho compartilhado bastante com todos vocês? São muitos pontos que ela tem, né? São coisas importantes dentro da harmonização. Então, eu tenho aqui, né, tudo meu bem anotadinho, e essas anotações, de vez em quando vocês vão ver que eu abaixei o olho, é exatamente por isso. Eu estou com as minhas anotações aqui, para que eu não perca nada, para deixar tudo muito claro para você, para não deixar nenhum ponto passar ileso. Bom, o que é harmonização de ambiente, na minha opinião? Olha, na minha opinião, a harmonização de ambiente, ela cria um ambiente onde flui leveza, amorosidade, equilíbrio, paz, respeito, integridade, aonde o amor tem morada, aonde o carinho, a gratidão, a conexão espiritual com o seu eu maior, a conexão com o seu lar, aonde você entra e o espaço é leve, aonde você entra e você tem paz de espírito, aonde você tem vontade de voltar, aonde você quer ficar, aonde você quer morar. Isso é a harmonização de ambiente, na minha opinião. Esse espaço, cada vez mais harmonizado, ele gera prosperidade em todos os sentidos da sua vida. Enfim, harmonizado e ampliado a sua prosperidade, a sua vida caminha, os seus sonhos se realizam, a paz, ela cria morada em seu coração. A paz interior, ela se amplifica, seus relacionamentos ficam mais equilibrados, eles ficam mais duradouros, a família fica mais unida, você resgata muita coisa na sua vida, as conexões familiares se intensificam, existe um equilíbrio na saúde extremamente poderoso, corpo, mente, espírito, energia, as suas ideias prosperam, os seus projetos futuros caminham. Gente, existe uma alegria de viver, uma serenidade, existe segurança. Quando o seu lar está harmonizado, você se sente seguro, você se sente em paz. Quem não quer isso dentro de casa hoje?
já chega os problemas aí fora, e não são poucos, são muitos. A pandemia, então, nesses períodos agora, é o que mais intensifica e é o que mais assusta todas as pessoas. As pessoas ficam muito inseguras. A harmonização, ela traz segurança, leveza, nossa, ela traz assim, ela traz paz, muita paz. E hoje a gente precisa muito de paz, né? E essa paz, ela prospera em todos os sentidos. Mas olha só, o que não é harmonização para mim? Porque eu vou voltar a dizer para vocês, eu estou ativando os seus óculos sensoriais. Para todos vocês, eu estou ativando os seus óculos sensoriais, tá? Eu disse o que é harmonização para mim. Agora eu vou te dizer o que não é. Harmonização para mim é que não é harmonização, um espaço onde não tem harmonização, um espaço que não tem harmonização, ele é um espaço onde as brigas são constantes, onde as discussões são acaloradas, aonde tem muitas enfermidades, aonde tem insônia, aonde tem apatia, aonde depressão ela desenvolve, aonde você perde a libido, não é só a libido do sexo, não, é a libido de vida, de acreditar em você, de se sentir capaz, de falar assim, nossa, eu posso, eu quero, eu consigo, eu faço qualquer coisa, eu dou conta e presto conta. Um ambiente onde não tem harmonização, ele, para mim, ele é exatamente assim. Eu vou falar para vocês algo que eu aprendi com uma aluna minha, e eu até disse para ela, eu vou trazer isso para a minha vida, porque faz muito sentido. Para mim, o que não é harmonização é viver um inferno arrumadinho. Uau! É onde está tudo muito organizadinho, tudo muito no lugar, tudo decoradinho, tudo combinando com tudo, mas a vida tá um caos. Nada dá certo, a vida não caminha, tu não caminha, a vida arrasta, a vida é um emaranhado de problemas que só vai minando a minha energia, eu vou ficando cada vez mais angustiada, irritada, é um caos em vida. Isso, para mim, é o inferno arrumadinho. E nesse inferno arrumadinho, é bom que as pessoas comecem a perceber. Lembra, estou ativando os seus óculos sensoriais, estou lhe dando clareza. A clareza lhe ajuda a entender. Para mim, um ambiente, para mim, o que não é harmonização? Decorar, para mim, não é harmonização. Decorar deixa o ambiente lindo, mas não necessariamente harmoniza dentro da minha opinião. Nada contra a decoração, muito pelo contrário. Acho ela maravilhosa. Ela deixa o ambiente lindo, todo combinando. Mas ela não harmoniza, não da forma como eu vou explicar a você. É bom as pessoas terem claro. A harmonização não é mágica. Então, isso é importante a gente saber. E a harmonização não é arrumar. Ah, não, eu tô arrumando, ó, tô botando tudo no lugar, ó. Tá aqui, ó, tudo decoradinho, arrumadinho, pronto, harmonizei. Isso não é harmonização, porque se tudo que eu te falei tá acontecendo, então, provavelmente você não tem um ambiente harmonizado. Bom, por que que eu posso falar isso com tanta propriedade? Por que que eu posso abordar esse tema com tanta clareza? Porque eu passei por isso. Eu passei exatamente isso na minha vida. Eu sei o que é ter um lar harmonizado e o que é não ter. Eu sei literalmente hoje, com todas as palavras, o que é viver um inferno arrumadinho. E eu te garanto, não é nada bom. Nossa, não é nada bom. E foi durante todo esse processo que eu identifiquei muitos desses gargalos, muitas dessas perdas na minha vida. Então, hoje, para mim, a harmonização é uma oportunidade maravilhosa. É um universo de possibilidades para fazer a minha vida prosperar.
Através da harmonização, eu descobri esse manancial de oportunidades, essa possibilidade, esse universo de possibilidades. Mas também constatei na pele que quando eu não tenho harmonia, todas as minhas casas, o meu lar, que é a minha casa-espaço, o meu corpo, a minha mente e a minha energia vão para o buraco. Então, bora lá que eu vou mostrar a vocês exatamente por que eu estou dizendo isso e por que isso é tão sério para mim. Bom, quem conhece, me acompanha há muito tempo, conhece já um pouco da minha história, né? Sabe um pouco. E quem já participou das imersões, da imersão que eu já fiz, né? Que de longe não se compara com essa, que essa é mais profunda, sabe também um pouco da minha história. E na minha história, eu explico exatamente como que eu me vi no inferno arrumadinho. Eu era pedagoga, né? Hoje eu sou mestre em Feng Shui, mas na época eu era pedagoga, trabalhava no ensino público e vivia trabalho da casa para o trabalho, tá? Não tinha ninguém para me ajudar, tinha 2 filhos, vivia dentro da escola, trabalhava vários horários, vida de professor não é fácil, muita gente aqui sabe disso, mas isso é muito comum, né? Porque é um estresse danado. Eu vivia envolvida, como eu era pedagoga, eu me envolvia nos problemas dos alunos, nos problemas dos professores, eu tinha problemas com o diretor, era muita pressão, e aquela energia vivia me angustiando, e sem eu perceber, eu levava isso para minha casa. Eu não me dava conta disso, que eu trazia esse estresse para dentro da minha casa. Mas na minha casa estava tudo arrumadinho, né? Estava tudo arrumadinho, tudo decoradinho, tudo bonitinho, cada coisa no lugar. Eu botava os filhos na escola e o marido estava lá e eu achava que está tudo muito bom. E continuavam os muitos problemas dentro da minha casa. Eu continuava com muito estresse, o dinheiro ia pelo ralo, as emoções não eram boas, existiam muitas brigas familiares, existia uma insatisfação muito grande dentro de mim. Mas tudo isso é muito normal. Muitos de vocês passam por isso o tempo todo, 24 horas por dia. Isso não é o motivo para me ter tido aquele estalo. Porém, durante esse processo, eu engravidei. Eu falei que eu tenho 2 filhos, né? Engravidei do meu terceiro. Quando eu engravidei do meu terceiro, as emoções ficaram mais fortes ainda. E eu já estava começando a perceber que a energia da casa não estava bem. E aí eu ficava mais preocupada ainda. Eu falei assim, nossa, eu grávida, um terceiro filho, uma gestação, esse monte de problema na escola, sabe, abandono social, maldade, maus tratos, aquilo me dava um pavor tão grande, eu queria minha casa em harmonia, mas eu não sabia o que fazer. Eu queria minha casa com doçura, mas eu não tinha noção como eu ia dar conta e prestar conta disso. Mas eu tinha uma leve sensação, uma percepção que a energia não andava boa. Eis que eu recebi um diagnóstico que eu não desejo para ser humano nenhum, mas nenhum, com pureza d'alma, nenhum. Eu, grávida de 7 meses, descobri que eu estava com um câncer no colo do útero. Então, assim, não foi uma, toda vez que eu falo isso, eu me emociono muito. Então, assim, não tem como não se emocionar. Hoje eu já passei por tudo isso, já estou curada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse momento foi um divisor de águas na minha vida. E ele foi o motivo pelo qual os meus órgãos sensoriais, que antes não estavam nada ativado, onde eu vivia imersa em muita reclamação, em muita queixa, em muita dor, onde eu só via o que estava dentro da minha cabecinha, eu não conseguia ver nada mais ampliado, me levou a esse grau de problema. Então, eu não tenho raiva dessa época, tá? Eu não tenho raiva dela, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que é uma Mônica antes e depois do câncer, né? Como eu vou dizer para vocês que eu sou uma Mônica antes e depois do Feng Shui, né? Das técnicas de harmonização que eu aprendi e desenvolvi o meu método. Então, bora lá.
Eu recebi o diagnóstico de câncer do colo do útero. Eu estava com 7 meses. E quando eu descobri esse diagnóstico, na época, o médico, foi tudo tão aterrorizante, foi tão apavorante, foi tão assustador, que ele, apesar de ser um oncologista, ginecologista, lá atrás não tinha tanto aprendizado como tem hoje, não tinha tanta informação como tem hoje. Enfim, ele me deu 1 mês de vida. Ele chegou para mim e falou, Simone, olha, a sua situação é essa, é essa, é essa, e eu não posso fazer muita coisa para você. Só contextualizando, eu tinha vindo de uma outra médica, que eu já tinha falado para ela, tinha acusado uma ferida no meu Papa Nicolau, ela não fez os exames corretos na época, e retirou a minha, eu usava pílula, né, na época, e eu engravido, gente, no vento, nossa senhora, 15 dias depois eu estava grávida, e ela, enfim, ela não foi íntegra na época, e ela com 7 meses sumiu da minha vida. Eu me vi sozinha, eu me vi sem a pessoa que colocou no mundo 2 filhos meus que eu confiava 100%. Então, pensa num mundo que desmoronou. Da noite para o dia, tive que sair de uma médica para ir para um médico especialista que não conhecia da minha história e que disse para mim que todos os exames que eu fiz não valeram de nada e que o que eu tinha era um câncer muito severo e que era muito séria a minha situação. E que, pelo que ele tinha de estudos, eu só tinha 1 mês de vida. Então, ele me deu duas opções. Ou ele falava assim, nenhuma delas eu garanto a sua vida, mas eu te dou a opção de você retirar o bebê agora. Eu estava grávida de 7 para 8 meses, sabe? Eu já estava chegando no 8º mês. E eu vou tentar ver se ele sobrevive, vou tentar sobreviver você, para ver se eu consigo tratar você um pouco antes, para ver se dá tempo de te salvar, ou você escolhe, porque eu não sei nem se você vive na próxima semana. 1 mês é o que eu suponho dentro dos estudos que possa ter. Não foi algo bom de ouvir. Sabe aquele inferno arrumadinho? Ali eu comecei a perceber que eu vivia no inferno, porque eu estava com um diagnóstico horroroso, uma casa que parecia linda, mas que era fria e vazia. Um marido desesperado, 2 filhos pequenos, e a possibilidade de eu ir embora e o meu filho nem nascer. Nossa, mãe, foi desesperador. Nossa, desesperador. Eu tô sorrindo, é porque assim, eu tô sorrindo para mim do tanto que eu superei aquilo, sabe? Porque eu falei assim, quando eu paro e olho hoje, foi muito angustiante. Nesse período, eu não contei nada para a família logo no início, porque eu sabia que se eu não estava com estrutura, nem a família ia ter. Eu não contei nada para a família, mas tinha uma amiga minha, né, um casal de amigos nossos, primo do meu marido, que ela, de vez em quando, ela me mandava uns textos em inglês, eu não sabia inglês ela traduzia para mim, e falava sempre de energia. Então, pouco que eu conhecia de Feng Shui, era um texto ou outro que ela mandava para mim. Porque internet naquela época, gente, isso foi há 27 anos atrás. Internet naquela época, eu não bebê, não tem a velocidade que tem hoje com vocês. No estalar de dedos, vocês têm todas as informações no YouTube ou em qualquer lugar que vocês queiram. Eu não tinha isso. Eu tinha livro e alguns manuscritos que ela me mandava, né? Através de e-mail, é o que ela mandava para mim, porque era isso que a gente tinha, né? E eu já sabia que existia uma movimentação na energia, mas eu não entendia muito, com muita clareza. Ela falava que se a gente harmonizasse o lar, mexendo algumas peças, tirando algumas peças de lugar, deslocando, mudando a cor, botando uma planta, tampando o vaso do banheiro, a energia mudava, a gente se sentia bem.
Aí eu falei assim, nossa, eu tinha que pensar rápido. Gente, eu tinha que pensar rápido. Só tinha 1 mês de vida. Aquele diagnóstico batia, martelava na minha cabeça. Então eu falei assim, bom, eu tenho que harmonizar o meu lar. Eu não pensei nem em mim. Amor por mim, eu descobri que eu não tinha nada, era zero, nulo, total, total. Eu não me amava, nada, nada. Então, eu olhei e falei assim, bom, o que que tá, né? Hoje eu falo, o que que tá no meu controle? Eu nem pensei em controle na época. Perdão, eu fico muito emocionada, eu começo a engasgar. O que que estava sob o meu alcance? Harmonizar minha casa, deixar minha casa pelo menos harmonizada quando eu fosse embora, né? Porque ele foi tão enfático naquilo, eu falei assim, meu Deus. Então, eu comecei a ler os manuscritos, e nisso, eu recebi uma ligação no segundo dia, era ela. Ela resolveu vir para o Brasil e falou assim, ai, Mônica, eu estou chegando no Brasil, quero muito te ver. Ela ligou de São Paulo para mim. Eu não estava recebendo ninguém, gente, ninguém. Eu não queria ver ninguém. Só que eu falei assim, eu liguei os pontos rápidos, sabe? Seu cérebro começa a funcionar. Eu falei assim, gente, ela sabe do negócio, ela sabe como harmonizar. Vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para quem sabe. Nossa, olha que oportunidade eu estou tendo. Aí eu falei assim, fulana, você pode vir aqui na minha casa? Eu precisava conversar com você. Claro! Ela chegou em Vitória no outro dia. Quando foi de tarde, ela estava na minha casa. Quando ela chegou, para que ela entendesse por que, que eu estava tão interessada naquilo, eu tive que contar o que aconteceu. Enfim, ela ficou tão estarrecida quanto todos. 1 semana depois eu contei para todo mundo. Só que ali ela começou a me explicar sobre a harmonização, sobre as técnicas de Feng Shui. E ali eu falei assim, você me ajuda? Quanto tempo você vai ficar no Brasil? Ela falou assim, 3 semanas. Você me ajuda em pelo menos 2, se eu viver até lá? A colocar ordem na minha casa, ou pelo menos eu descobrir o que, que eu posso fazer, porque eu não tenho nem ideia do que eu posso fazer. E foi dito e feito. Ela assumiu um compromisso comigo, abriu mão de todos os... Ela abriu mão de... Ela abriu mão de todas as... de todos os compromissos que ela tinha. Obrigada. Quando eu lembro disso, eu lembro do poder que ativar a energia do bar dos amigos tem. E como que um amigo faz toda a diferença na vida da gente. Então, ela tinha apenas 3 semanas no Brasil, tinha 10 anos que ela não voltava, ela tinha que ver os amigos, ela queria ver os pais, ela queria ficar com as pessoas, ela abriu mão de tudo, literalmente de tudo, para ficar comigo 2 semanas e me ajudar a harmonizar a minha casa com o que eu podia dentro da minha casa, com o que eu tinha. Eu estava com um barrigão desse tamanho, não podendo fazer praticamente nada, sabendo que eu poderia ir embora a qualquer momento, e ela foi uma amiga. Nossa, ela foi um anjo de luz. Ela foi uma estrelinha brilhante no céu. Então, eu costumo dizer que eu tenho amigos maravilhosos que me ajudam o tempo inteiro. Mas eu não afirmava isso na minha vida. Então, aconteceram 2 coisas muito importantes para que você soubesse por que eu tenho tanta propriedade para falar sobre assuntos de harmonização.
eu comecei a ler um livro que começou a me conectar com o poder da mente, e eu comecei a perceber o quanto que eu reclamava da vida, o quanto que eu não era grata, o quanto que eu não me valorizava, o quanto que eu me queixava, o quanto que eu falava que a vida era difícil, e eu achava que aquilo era normal, era o estresse do dia a dia. Então eu comecei a ligar os pontos, e eu comecei a perceber que palavra tem poder, sentimento tem poder, e tudo aquilo fazia uma bagunça muito grande na minha casa. E que aquelas emoções e aquelas percepções literalmente materializavam no momento presente, travavam a minha vida. Minha amiga linda, maravilhosa do coração, ela, com pouco que ela conhecia, ela falou para mim assim, eu fiz um curso com um mestre chinês muito legal, o nome dele era Thomas Leung, e ele sabia, e ele dizia que se harmonizar, se fazer isso, tudo vai funcionar, então eu vou te ensinar. Eu não fiz o curso completo todo, mas o que eu sei eu vou te ensinar. Ela aplicou o Baguá na minha casa, e ali eu percebi que eu tinha muitos ladrões de energia, ali eu comecei a perceber que a minha energia vazava, minava, eu comecei a perceber que eu fazia um monte de coisa errada, enfim. Eu me dei conta que eu vivia literalmente um inferno arrumadinho, eu vivia um caos em vida. A minha casa não era harmonizada, a minha casa não era equilibrada, a minha vida não estava equilibrada, e como eu não me amava nada e não me respeitava nada, eu gerei e abri campo para que um câncer criasse na minha vida. Por quê? Antes de mim, ninguém teve esse câncer, depois de mim, na minha família, ninguém teve nunca mais. Então, literalmente, né, abrir campo para essa anomalia bater em mim. E quando eu comecei a aplicar as técnicas, quando ela começou a falar, porque literalmente a gente botou a mão na massa, a gente fez acontecer, eu me comprometi 100% com ela, eu falei assim, olha só, eu vou dar conta e prestar conta aqui do que eu posso, porque a barriga não ajuda. Não, eu te ajudo, e a gente começou a fazer uma revolução na casa, porque o objetivo era deixar a casa harmonizada para os meus filhos. E depois eu falei assim, nossa, eu aprendi tanta coisa nesse universo da energia, eu aprendi tanta coisa que quando a gente se ama, quando a gente se compromete, quando a gente aproveita as oportunidades que a vida dá, isso faz tanta diferença na minha vida. Ai, eu quero viver, eu não quero ir embora. E assim, eu firmava todo dia, eu posso, eu quero, eu consigo, eu aprendi esse mantra, eu posso, eu quero, eu consigo, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou viver, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou prosperar, eu posso, eu quero, eu consigo, aquilo martelava tanto na minha cabeça, eu quero aprender, isso está fazendo toda a diferença na minha vida. Ao final de 2 semanas, a casa estava mais leve, os meus filhos estavam até mais alegres, a família não estava tão desesperada, porque a esperança começou a brilhar. Esperança começou a brilhar. Bom, dito isso, eu fui para a cirurgia foi um sucesso, né? Na imersão eu vou contar mais detalhes de como foi todo o processo, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia. A cirurgia foi um sucesso, tanto um sucesso que eu estou aqui viva. Meu filho lindo, maravilhoso, é vivo até hoje, né? Nossa, é uma bênção na minha vida. Eu tive que fazer toda a quimio e toda a rádio necessário na época, mas assim que eu me vi liberada pelo médico, eu me aprofundei no universo das energias. Eu estudei tanto, eu peguei tudo que tinha, pedi ela para mandar livro para mim, e na primeira oportunidade eu voei e fui fazer curso. Porque não tinha nada na internet, né? Não é igual vocês que fazem curso online. Eu tinha que realmente me aprofundar, ir para fora, para rodar o país, o Brasil, fora do Brasil, enfim. E eu comecei a, a aplicar a técnica para alguns amigos, que depois falaram assim, nossa, sua casa está tão leve, está tão harmonizada, está tão bonita, nossa, está tudo tão gostoso, sua casa é tão gostosa de entrar, nossa, eu tenho tanta paz nessa casa, me ensina, o que, que você fazia? E quando eu comecei a aplicar para amigos, colegas de trabalho, porque a minha vida voltou ao normal, eu falei assim, uau, eu encontrei um método que se você aplicar em 6 semanas, você destrava todas as áreas da sua vida. Aquilo para mim foi muito forte, mas tão forte, fez tanto sentido, mas tanto sentido,
que eu, depois que eu apliquei em muitas pessoas, eu desenvolvi um curso, criei o meu curso, ensinei para alunos. Hoje eu não estou mais pedagoga, hoje eu sou uma terapeuta holística, que também trabalha, usa a pedagogia nos cursos, né, para ajudar bem os ensinos, e criei uma empresa, faço, dou cursos online, ensino pessoas a fazerem isso, né, tanto profissionalmente como pessoas comuns como eu e você, pessoas que também conseguiram exatamente isso, ter paz, prosperidade, serenidade, alegria de viver, um sorriso no rosto, uma gratidão pela vida, uma energia que não cabe dentro de mim, uma energia que, nosso Deus, é a energia de viver. E eu quero exatamente ensinar essa alegria para vocês, essa a oportunidade, o celeiro de oportunidades que é você aplicar as técnicas de harmonização, como elas fazem a diferença na sua vida. Ó, como eu superei muita gente, existem muitos alunos meus que superaram isso também. Nossa, eu mexi no cabelo, bagunçou tudo. Como a Max. Ó, todas as pessoas que eu vou falar aqui agora, eu tenho depoimentos aqui nos canais. Vocês podem procurar. Como a Max, que tinha um problema sério de saúde, ela tinha pedras nos rins. Foi só ela harmonizar o banheiro dela que as pedras nos rins desapareceram e ela começou a fazer a conexão dela com a casa, como a Eliane, que queria sua independência financeira e a sua independência emocional, começou a aplicar as técnicas. Hoje ela é uma artesã, uma artista plástica de sucesso, totalmente independente na vida, e o marido dela é o maior fã dela, como a Suzane, que era doida para engravidar, tentou durante muitos e muitos anos, e hoje conseguiu esse feito. Então, hoje tem o Francisco, que é a coisa mais linda do coração. Nossa, entre tantos, como a Marta, que abandonou os remédios e curou de uma depressão, o Mário, que não tinha conexão nenhuma com o celular, ele era verdadeiro passageiro pela casa, ele era visita na casa dele, e hoje ele dá conta e presta conta. Enfim, são dezenas, centenas de pessoas que passaram por essas mesmas técnicas de harmonização, que tiveram essas mesmas oportunidades, esse universo de possibilidades. E, ó, estão felizes e harmonizadas hoje e sempre. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu vou dizer o jeito errado de fazer uma harmonização. Porque eu falei muita coisa, né? Mas existe, na minha opinião, o jeito errado de fazer uma harmonização. Você se lembra quando eu falei da minha vida? Acabei de falar dela, né? Da minha vida. Que eu não me amava nada? Então, sabe uma das coisas que eu fazia muito? Reclamar. Eu fazia muito. Eu reclamava muito. 100 vezes por dia. Eu só me dei conta disso depois que esse processo todo aconteceu. Gente, eu era a Maria reclamona. Eu reclamava que ninguém me ajudava a arrumar a casa. Eu reclamava que eu gastava tempo, né? Porque eu não tinha ajudante, né? Que eu gastava tempo, que o marido não colaborava, que as crianças eram bagunçadas. Nossa, eu reclamava que as pessoas não me ajudavam, que quem entrava lá para me visitar não lavava nem um copo. Eu reclamava de tudo. Eu reclamava que a casa não tinha contribuição na casa. Eu reclamava que o meu trabalho era ruim. Eu reclamava que as coisas não andavam bem na minha vida. Ó, na verdade, eu reclamava de tanta coisa, tanta coisa. E eu achava que decorar era harmonizar. Então, eu não conseguia ligar uma coisa com a outra. Decorar, a minha casa já está decorada. Eu já escolhi a cor da parede, eu combinei as coisas. Para mim, eu estava harmonizando a minha casa. Eu estava trazendo. A harmonização é trazer harmonia para o espaço. Na minha cabeça, eu estava trazendo harmonia
para o espaço. Mas eu não me dei conta que o rol de reclamação que eu vivia na escola, na minha vida, minava minha energia, minava o meu corpo. Quanto mais eu reclamava, menos amor por mim eu tinha e menos amor pelo meu lar. Quanto mais eu me queixava, mais eu me distanciava da energia. E o que era pior, que eu não me dava conta, os óculos sensoriais ativados, eu bagunçava a energia do ambiente. Eu deixava todo mundo muito irritado, porque eu vivia insatisfeita. Eu vivia naquele negócio. Não, olha só. Eu comia demais, eu não cuidava do meu corpo, eu exagerava na comida, eu exagerava nas emoções, eu exagerava nas coisas, eu comprava, sabe, eu comprava as coisas achando que eu estava fazendo certo, e no final das contas, eu não sabia nem por que eu estava comprando, eu simplesmente estava comprando, e aí eu me dei conta que eu não tinha clareza. O que é o jeito errado de harmonizar? Quando você não tem clareza do que você está fazendo, qualquer coisa serve. Eu pego a ideia aqui, outra ideia ali, e eu monto um processo. Eu não tinha clareza. Eu simplesmente ia fazendo. Será que você é assim ou conhece uma pessoa assim? Eu era assim. Eu saía fazendo. E muitos dos meus alunos e muitas das pessoas que eu ajudei ao longo da minha vida era assim também. Então, reclamação, ela gera, sabe, uma coisa que eu falo, é como se você tampasse um véu assim, ó, e simplesmente você ficasse cega para as coisas que realmente são. Era isso que estava acontecendo na minha vida e ponto, acabou. O jeito certo de fazer a harmonização para mim, tá? Primeiro, eu parei de reclamar e tomei as rédeas da minha vida. 100%, tá? Eu reclamei, eu lamuriava e colocava a culpa no outro. A casa tá assim porque você não me ajuda. A casa tá assim porque eu nunca tenho dinheiro. A casa tá assim porque isso, aquilo, outro. Porque ninguém me entende, porque ninguém me ouve, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Eu não percebia que isso minava a energia da casa como um inteiro. Então, eu parei com isso. O jeito certo de fazer a harmonização é parar de reclamar e trazer totalmente as rédeas da minha vida. Então, eu aprendi a ter controle, eu aprendi a dar conta e prestar conta da minha vida. Nossa, eu percebi, eu descobri, por isso que eu falei que eu descobri o meu método, que a casa é o espelho do nosso interior. Se o meu interior está bagunçado, a minha casa pode estar linda, arrumada, mas ela nunca vai estar organizada, ela nunca vai estar harmonizada, porque dentro de mim não tem organização, não tem harmonia, não tem paz. A minha casa não tem paz. A minha casa não está bem. Então, eu não estou bem, a casa não está bem, porque tudo é uma conexão. Fazemos parte de uma grande rede neural. Tudo, absolutamente tudo está conectado. E eu entendi que a harmonização de ambiente é mexer na energia do lar, porque tudo, absolutamente tudo tem energia. Todos os cantinhos da casa têm energia. Papel tem energia, quadro tem energia, meu corpo tem energia, meu vestido, minha mente, minha maquiagem, meu japamala, meu armário, minha cama, meu quarto, meu pensamento. Tudo é energia que comunica entre si. E se essas energias não estiverem muito bem alinhadas, tudo vira um verdadeiro inferno arrumadinho. E quando eu descobri isso, eu parei de me vitimar e comecei a olhar para o meu lar. A minha energia começou a mudar e eu consegui ver e sentir. Eu consegui ver e sentir, porque a casa fala comigo. Não é assim, não. Ei, Mônica! Uhul!
Isso não é mágica, isso não é verdade. Ei, Mônica, olha só, tô bagunçada. Eu sentia que ela estava bagunçada, porque o ambiente não estava nada legal. O ambiente não estava bom. Então, eu comecei a perceber. Nossa Senhora! E mais uma coisa, eu comecei a um passo de cada vez. Eu era ansiosa no talo, eu queria as coisas para ontem. E quem quer as coisas para ontem não consegue fazer, porque não vive o momento presente. Então, através da harmonização, eu vivi o momento presente. Nossa, eu vivi o momento do aqui e do agora. Eu vivi, eu vivia muito esse momento. Mas, ó, toda vez que eu falo isso, algumas pessoas podem estar pensando, de repente você é uma delas que está pensando isso também, tá? Ah, para ela é fácil. A vida sempre foi tranquila. Ó, vou dizer uma coisa. Pelo que você escutou aqui agora, se você tinha esse pensamento, coloca por terra. A minha vida não era nada fácil. Nada fácil. Eu tinha, sim, eu era casada, já tinha 2 filhos, eu tinha um emprego e eu tinha uma casa. Muitos não têm nem isso, né? Muitos não têm nem isso. Mas eu tinha. Ah, então, tranquilo, né? Você tem, então para que você está reclamando? Ah, para que você... Não, eu estava tudo tranquilo. Parecia, não parecia? Era um inferno arrumadinho, gente. Eu estava tudo ali. Para que eu vou reclamar? Né? Eu tinha o dinheiro, eu era professora, eu tinha dinheiro no final do mês. Podia não ser muito, mas estava ali, né? Melhor pingar do que faltar, né? Não é assim que a gente fala? Mas a minha vida era um caos. Era um inferno. Era um inferno arrumadinho. E inferno arrumadinho não traz harmonização para nada. Então, não é porque eu era tranquila. Outro pensamento que algumas pessoas podem pensar: ah, harmonizar é fácil quando você tem dinheiro. Deixa eu lembrar para você novamente um pouco da minha história, tá? Porque muitos dos meus alunos já perguntaram sobre isso e eu gosto de responder. Eu gastei tanto naquela época, tanto, que eu tinha o que eu não tinha com o meu tratamento. Porque o tipo de anomalia que eu tinha era tão rara que nem meu plano de saúde na época cobria. Eu gastei os tubos, eu não tinha dinheiro para comprar nada, a não ser comida e remédio. E graças a Deus, né? Eu podia comprar comida e remédio. E eu não tinha dinheiro para comprar um cristal, para mudar a cor de parede, para comprar planta nova. Eu harmonizei a minha casa com o que eu tinha dentro do meu lar. Eu descobri que eu podia mexer no que eu já tinha e organizar o que eu já tinha. Eu poderia harmonizar com o que eu tinha, porque eu tinha tanta coisinha. Lembra que eu saía comprando desordenadamente, sem saber nem para que servia? Então, eu podia pegar aquilo que eu tinha, porque aquilo fazia sentido naquele setor, para equilibrar os meus relacionamentos. Eu fiz exatamente isso. Eu coloquei aquelas coisas aos pares que a minha amiga ensinou. O meu relacionamento com meu marido começou a ficar mais leve, mesmo naquele caos de desespero. E não era sentimento de culpa, não, porque a gente brigava. Era real. As coisas estavam mudando. Eu comecei a perceber que se eu colocasse uma determinada peça no meu banheiro, gente, eu começava a ter equilíbrio. Eu mexi na minha casa com o que eu tinha, porque eu não tinha grana, dinheiro, eu não tinha para gastar. Eu não tinha para gastar, eu não tinha condição, e eu nem sabia onde tinha cristal naquela época. Depois que eu botei os cristais na minha casa, bem tempo depois, nossa senhora, o negócio foi assim mais rápido ainda. Mas o que eu já fiz em 2 semanas, com o que estava ao meu alcance, eu mudei a minha vida e consegui equilibrar a minha saúde. Ó, tô viva, hein? Tô viva, tá? Então, é só dinheiro que traz harmonização, ó, relaxa. Só dinheiro não traz harmonização, não, tá? Relaxa, porque não é, tá bom? Não é por isso. Então, se essas são vamos dizer assim, as preocupações que você tem, relaxa. Não é porque a minha vida era tranquila, muito menos porque eu tinha dinheiro, porque você pode harmonizar com o dinheiro que você tem.
Você pode harmonizar mesmo sua casa sendo de aluguel, você pode harmonizar mesmo você dormindo só num quarto. Ah, não, Mônica, eu não posso. Eu não posso fazer harmonização. Eu moro num quarto, aqui no exterior. Você pode fazer harmonização você morando no Brasil, morando no exterior. Eu tenho milhares de alunos do exterior. Você pode ficar no seu quarto, porque tem muita gente que divide apartamento, ou às vezes aluga só um quarto. Você faz só no seu quarto. Não tem esse problema. A harmonização cabe em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hemisfério e em qualquer espaço, sem necessidade de gastar muito e sem necessidade de quebrar. Você não quebra a casa, você não destrói o que você tem, você não acaba com o que você tem. Você utiliza o que você tem, você rearranja o espaço. Você harmoniza. Você harmoniza. Posso fazer num trailer? Mônica, eu moro num trailer. Posso fazer no trailer? Claro. Mônica, posso fazer só num quarto? Claro. Mônica, posso fazer numa casa de 3 andares? Claro. Mônica, posso fazer no terreno? Claro que pode. Claro que pode. Ai, Mônica, será? Meu marido não gosta. Até para isso a gente consegue te ensinar, e aí eu vou ensinar isso mais para frente nos outros programas que eu vou fazer, nos outros episódios, porque esse é o nosso primeiro episódio, e como eu te falei, tudo aqui está prometendo. Então, fica ligado, acompanha todos os episódios, porque tem muita coisa aí. Bom, eu vou lhe dar um passo agora que eu fiz quando eu coloquei a mão na massa. Eu vou te dar um passo aqui agora, na verdade, eu vou te dar uma dica, né? De como você pode iniciar esse processo de harmonização. Que você não vai gastar dinheiro para isso, mas você vai se comprometer a fazer, se você quiser dar esse passo. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham já fizeram ele, tá? Eu tenho clareza. Eu sei que muitos já fizeram, mas eu sempre falo, né? A Karen, ela é mestre nisso, né? Depois vocês vão conhecer a Karen, pode deixar. A Karen é um amor de pessoa, vocês vão conhecer ela. Ela fala muito isso. Nossa, eu fiz a primeira faxina dos meus papéis. Eu precisei passar por 3, porque quanto mais eu olhava para minha casa, mais coisa eu descobria para fazer. Nossa Senhora! E cada mexida que eu dava, Mônica, eu descobria mais coisa e mais a minha vida destravava. Nossa, aquilo foi sensacional, gente. Então, uma dica preciosa para você que você pode fazer agora, sem dinheiro. E tempo, Mônica? Não tenho tempo. Se organize. Eu vou falar muito sobre isso também. É uma questão de você se organizar. Eu iniciei, lembra? Barrigão, 8 meses, 1 mês, para poder, de vida, né? Então, assim, podia ser a qualquer momento. Eu não tinha nem muito tempo, eu não tinha nem muita mobilidade, porque eu estava enorme, cheia de dor, e eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha que investir na minha saúde, ok? Então, o que eu fiz? Eu comecei uma mega faxina, e essa minha amiga me ajudando. Eu comecei pelos documentos da minha casa, e ali eu percebi que eu tinha guardado, nossa, agendas, desde o tempo que eu entrei para a prefeitura e para o estado. Gente, naquela época eu já devia ter uns 11 anos de prefeitura. Misericórdia, cada ano eu tinha uma. E além disso, os meus cadernos de planejamento. Eu era tão insegura, eu confiava tão pouco em mim, que tudo que todo mundo falava eu anotava para poder sempre ter alguma informação, não podia perder nada. Não podia perder nada.
Eu guardei, e ali, naqueles cadernos de planejamento, tinha reclamação de professor, tinha as minhas reclamações, tinha angústia, tinha sofrimento, tinha maus tratos de aluno, aquela energia tóxica, daquilo que não queria para a minha vida, eu guardava dentro do meu quarto, no meu armário, que a minha cama era uma cama, aqui embaixo tinha um negócio de baú, eu tinha o pior tipo de cama possível e imaginável de ter, eu tinha. Até isso eu ferrei a minha vida. Eu não sabia nem escolher meu mobiliário. Atrás, no baú que tinha aqui, ó, atrás da minha cabeceira, porque eu achava que eu tinha cabeceira, né? Eu não tinha nada, eu tinha um baú entalado aqui atrás de mim, ficavam todas essas apostilas para ninguém mexer. Olha que coisa insana, que loucura o que eu fazia. Eu dormia com aquela papelada tóxica, com aquela memória de toda a dor e sofrimento de 11 anos. Eu não tirava aquilo do lugar, porque eu prometia para mim e falava assim: eu vou mexer nisso, porque eu vou tirar a ideia. Acabava o ano, eu colocava lá. Acabava o ano, eu colocava lá. Aquilo estava lotado de poeira. Aquilo, o máximo que eu fazia era uma vez por ano tirar, dar uma limpadinha ali por dentro e voltar de novo. Eu nunca olhava aquilo. Mas desapegar, nem pensar. Nem pensar. Eu não desapegava por nada, nem por ninguém. Sério isso, né? Sério, sério, doentio, perigoso. Mas, quando eu me dei conta daquilo, eu comecei a realizar o desapego. Então, dica para você que está me assistindo agora. Começa pela faxina. Ativa seus óculos sensoriais. Para de reclamar e pega a sua vida na sua mão e se compromete. Começa com essa faxina. Eu comecei pelos meus papéis, você pode começar pelo que você quer. Aproveita o período que você tem e se organiza. Faz um rastreio na sua casa, assim, ó, faça um olhar na sua casa e olhe. Eu vou te garantir que as memórias que ficam em determinados papéis trazem muita dor e sofrimento. E essa memória, sem a gente dar conta, ela entra no nosso subconsciente. E eu dormia literalmente em cima de sofrimento e de dor. Eu dormia e a minha cabeça ficava ali, cobrança, dor, sofrimento, tristeza, raiva, a vida não é boa, a vida não presta. Era isso que acontecia comigo. Era isso que essas mensagens desses documentos ficam. É essa mensagem que tem, por isso que eu falo, desapega, dá conta disso. Então, bora lá fazer. Te garanto que a sua vida muda, te garanto que você vai ter mais leveza. E aí, eu falo uma coisa muito legal. Paga para ver, testa. Eu encerro sempre falando isso. Testa, paga para ver. Não custa testar, não dói, não vai fazer você gastar dinheiro, é o que você tem dentro de casa e você pode comprovar agora a sensação que você vai ter depois de fazer. Eu posso, eu quero, eu consigo. É esse o mantra da energia poderoso dentro do meu método que ativa essa energia do seu querer. Uau! Nossa, esse nosso primeiro episódio foi intenso, verdadeiramente intenso, intenso e poderoso. Eu aqui agradeço imensamente a sua presença. Beijos de luz. Tchau, tchau.